Graça e paz, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, hoje, como havíamos anunciado, com a intenção de concluir este estudo sobre as 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante. Nós estamos aqui, tivemos aqui alguma dificuldade, mas eu penso que tudo está de acordo, tudo está certo agora. Só transmitindo aqui também, no outro canal, como é habitual, para podermos assim alcançar outras pessoas também. Me parece que estamos live agora. Creio que sim. Exatamente, ok. Aqui estamos então para o estudo da Palavra do Senhor e nós vamos então iniciar com uma palavra de oração, pedindo a Deus que a sua graça, a sua misericórdia seja conosco e nesta tarde nós após esta noite, início de noite, possamos estudar a Palavra do Senhor e assim sermos enriquecidos conforme a boa mão de Deus para as nossas vidas. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e é com alegria, Pai, que vimos este lugar para anunciar a Tua Palavra e podermos ao Senhor ser enriquecidos, aperfeiçoados e moldados. Te pedimos que nos guies, que nos direciones em todas as coisas, possas ser connosco. Senhor, que a Tua boa mão, a Tua misericórdia, a Tua bondade estejam sobre aqueles que estão presentes e aqueles que irão assistir em outro momento. Obrigado, ó Pai, nós te honramos e te bendizemos porque só o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. E conforme estudamos esta noite, somente a Ti seja a glória. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nesta tarde, então, nós estamos concluindo as 5 solas, nós temos vindo a estudar sola fide, sola scriptura, solos Christus, sola gratia e agora nós hoje estudamos e terminamos com chave de ouro, solo Dio Gloria. Todos os solas são importantes, não podemos classificar um acima do outro ou tirar alguma coisa para colocar outra porque estão ligados. Mas temos por hábito terminar com este, lembrando que todas as coisas servem para a glória do nome de Deus ou então não servem para coisa alguma. Lucas 4:8, o texto que está por base, que tem sido escolhido na declaração de Cambridge para trazer esta verdade ou reforçar esta verdade. E o versículo em Lucas 4:8 diz: E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Então, adorar o Senhor Deus e só Ele servir é a base de onde nós tiramos a glorificação exclusiva, única, somente a glória de Deus. Lembrando que a Declaração de Cambridge só foi escrita em 1996, então não é um produto direto das mãos de Lutero ou de qualquer um dos outros reformadores, mas é sim um produto de toda uma história após reforma que reflete as verdades do Evangelho escritas por os apóstolos, vividas pela Igreja do primeiro século, ensinadas por Jesus, provindas de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo na santa e bendita palavra de Deus e a cada geração reforçada nos corações dos salvos que ao longo dos tempos têm vivido para a glória do nome do Senhor. Então, em 1996, quando a declaração foi escrita e traduzida para o português, encontramos assim: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Notemos aqui, vamos parar aqui. Diz assim, reafirmamos, então, como eu já tenho vindo a falar nas outras solas, nas outras 4, sempre a declaração de Cambridge não começa uma coisa nova, não inventou alguma coisa. A reforma não veio inventar nada, não veio trazer uma nova entendimento ou uma nova postura, mas sim reafirmar, voltar às verdades antigas. Por isso que nós conhecemos e dizemos, a Igreja Reformada continua-se reformando, ou seja, a Igreja que é reformada, ela volta atrás aos princípios bíblicos de tempos a tempos, confirmando, atendendo que não se tenha desviado da verdade das Escrituras Sagradas. E aqui entra só a Escritura. Reafirmamos, então, que como a salvação é de Deus, então voltamos a afirmar, a salvação é de Deus, é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E quando alguém nos nossos dias
em conversas que eu tenho com o Evangelho com alguém e alguém pergunta o que é que se passa com o Evangelho hoje, quais são as dificuldades que a igreja vive hoje, é verdadeiramente resumida nisto: temos tirado a glória de Deus da cruz. Temos tirado a glória de Deus, o centro de Deus no Evangelho, e temos tirado também da própria criação, esquecendo que Deus criou todas as coisas e todas as coisas faz para a glória do seu eterno nome, e fora de ele nada existe, nada tem valor, nada interessa. Então a salvação é de Deus, ela é realizada por Deus e ela é para a glória de Deus. Como tal, devemos glorificá-lo sempre. Você encontra ali exatamente isso que diz ali na primeira parte do reafirmamos. Logo a seguir diz assim: devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Então nós devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus. Não que nós possamos viver sem ser diante da face de Deus, não que nós possamos viver sem ser escondidos de Deus em algum momento, como diz o salmista: se eu subir ou se eu descer, se tu aí estás. Então, não que nós possamos fugir da presença de Deus ou não viver diante da face de Deus, mas devemos viver com a consciência que estamos vivendo na presença de Deus com temor, com respeito, conforme a boa mão do nosso Deus, vivendo essa autoridade debaixo dessa autoridade de Deus, como diz o texto aqui, e vivendo somente para a glória do seu nome, vivendo para a glória do Senhor. Enquanto que a reforma, a declaração de Cambridge afirma solo Deo Glória, ela nega então que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Vejamos então, nós negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Se o nosso culto puder em algum momento for confundido com entretenimento, parecer algo que entretém ou ser algo que alguém busca para se entreter, se a lei ou o Evangelho, a palavra de Deus, for negligenciada em nossa pregação, não for colocada acima de qualquer outra coisa, não for colocada no centro principal da vida e do culto, então não é possível que o culto seja um culto a Deus, que a adoração seja a Deus, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Se nós olharmos e ficarmos, o nosso ego for cheio e não a glória de Deus, se a realização própria estiver acima, ou nem que seja paralela, ou em algum momento possa as duas coisas ser confundidas, nós não temos um culto a Deus, nós não temos uma adoração a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai descer da sua glória para fazer alguém sentir-se melhor, para fazer alguém sentir-se bem. Ele não vai deixar de ser quem Ele é, porque todas as coisas Ele criou segundo a sua boa mão, segundo a sua vontade, para a glória e exaltação sua. Às vezes nós pensamos nisto e refletindo sobre isto, nós pensamos: porquê assim? Porque, como disse há pouco, fora de Deus não há coisa alguma. Ninguém e nada existe, nada tem valor, nada presta, nada pode ser feito à parte daquele Senhor Deus que criou todas as coisas nele, no qual subsistem, existem e pelo qual prevalecem até ao dia de hoje. E isto se aplica a tudo aquilo que acontece e que nós às vezes negligenciamos e passamos de lado. Um texto que eu gostaria que nós lêssemos esta noite está em Marcos 12, 28 a 33. Eu gostaria de ler o texto, que você pode acompanhar aí, Marcos 12, 28 a 33. Você pode se acompanhar, se possível for, ali do nosso ecrã. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando nós atendemos este texto e sabendo que a ideia da pergunta era apanhar Jesus em falta, era ver se encontravam em Jesus alguma coisa que o pudessem condenar, e chegaram perto de Jesus e perguntaram qual é o primeiro de todos os mandamentos. Qual é o mandamento mais importante? Há pouco nós lemos, e eu queria só voltar aqui atrás, dada a importância do assunto, que em Lucas 4:8, Jesus respondeu a Satanás: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Encontramos lá, né, a base do solo Deo Glória na declaração de Cambridge. E nós encontramos agora aqui, quando eles perguntam a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos, ele aponta para ele próprio sendo ele Deus. Mas ele aponta que amar o Senhor teu Deus segundo a lei de Moisés, segundo aquilo que Moisés tinha dito. A seguir, ela encontra, e como já disse, desde o propósito, desde a criação sempre foi dessa forma. E será até os últimos dias, será para tudo sempre. Então Jesus disse: esse é o primeiro de todos os mandamentos, e ele disse: e há um segundo que é semelhante a este. E esse segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Nós encontramos, porém, na lei de Moisés, 10 mandamentos. E Jesus disse que havia 2. E o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento. E o segundo, amar o próximo. E eu gostaria que nós refletíssemos alguns minutos ainda sobre isto. Nós encontramos ali os 10 mandamentos, né? Espero que dê para ver a imagem. A primeira parte dos 10 mandamentos nós encontramos assim, resumidamente: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto: lembra-te o dia do sábado para o santificar. Quinto: o honra ao pai e mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho. E 10º: não cobiçarás. Nós sabemos que a lei de Moisés era composta de imensos mandamentos. Todos, a lei cerimonial, a lei civil, etc., ela aparecia com todos os detalhes, inclusive a forma de o povo lidar uns com os outros, até inclusive questões como os animais, como lidar com um animal, fosse para o campo do vizinho ou alguma coisa assim, todos os detalhes que a lei de Moisés trazia. Porém, a base da lei de Moisés foi estes 10 mandamentos que veio da parte do Senhor e foram entregues a Moisés nas tábuas que Moisés partiu as primeiras e depois as segundas que lhe foram entregues. Estas 10 mandamentos foi a base de toda a lei que Moisés colocou em prática com o povo, e o povo depois foi colocando em prática, quebrando mandamentos, sendo penalizado, né, e sendo levado até cativo por causa disso, voltamos para Deus e tal. Esse é o ponto, esse é o momento que o povo de Israel viveu até os dias de Jesus. Jesus chega e diz que existem 2 mandamentos. O primeiro e um segundo semelhante a ele. Quando nós dividimos os 10 mandamentos ali, você vai notar que coloquei 4 de um lado e 6 do outro. Tem 4 de um lado e 6 do outro. Eu não criei aquela imagem, mas usei esta imagem. Por quê? E não é que houve engano ali. É que os primeiros 4 mandamentos são realmente aquilo que Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas. Então temos 4 mandamentos relacionados diretamente a Deus. E Jesus resumiu esses 4 mandamentos dizendo que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus, honrá-lo, servi-lo com todas as forças, com todo o entendimento. Encontramos na lei de Moisés: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te o dia do sábado para o santificar. Jesus resumiu essa parte dizendo uma coisa só: primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus. Ora, amar a Deus inclui não ter outros deuses, inclui não fazer imagens de escultura, inclui não tomar o nome do Senhor em vão, inclui guardar o dia do sábado para santificar, o dia do Senhor, né? No nosso caso aqui, o dia do Senhor na nossa realidade. Depois Jesus disse assim: e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amar o próximo. Amar o próximo. Segunda parte dos 10 mandamentos: honrar pai e mãe, próximo. Não matar, próximo. Não adulterar, próximo. Não furtar, próximo. Não dizer falso testemunho, próximo. Não cobiçar, próximo. Então Jesus resumiu a segunda parte dos 10 mandamentos, os outros 6, em amar o próximo. O nosso assunto hoje aqui é solo Deo Glória.
Ora, o primeiro de todos os mandamentos é voltado para Deus e o segundo Jesus disse que é semelhante ao primeiro, mas ele está a falar do próximo. De onde é que nós tiramos isto então? O que é que Jesus está a dizer? Qual é o ensino que nós tiramos da lei de Moisés, de toda a Escritura, do Sola Deo Glória e dos dois mandamentos que Jesus ensinou? É que dizer amar a Deus é fácil. Talvez você está a ouvir esta mensagem e você diz assim, Sola Deo Glória, a minha vida é somente para a glória de Deus. Mas como é que eu sei isso? Como é que você sabe isso? Como é que no seu dia-a-dia se vê essa realidade? Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, porque o segundo mandamento reflete o primeiro. Aquele que ama a Deus, ama o próximo. Aquele que ama a Deus, age desta maneira com o próximo. Então Jesus disse que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, porque é a aplicação do primeiro. Aquele que tem o coração voltado para Deus, que ama a Deus, aquele que deseja que a glória seja somente para Deus, ele tem uma conduta de uma tal forma que todos os mandamentos civis, todos os mandamentos cerimoniais da lei de Moisés, hoje aplicados em Cristo na igreja, são claramente visíveis e são a marca de que realmente o coração é voltado para Deus, o ama e somente a ele dá glória. O primeiro de todos os mandamentos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o segundo, semelhante a este, amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós temos, na verdade, um só mandamento, que é amar a Deus. Aquele que ama a Deus sabe que existe um segundo mandamento que é igual ao primeiro. Ele ama o próximo e ele age conforme o próximo. Interessante que nós notamos nestas coisas todas que jamais cabe num argumento cristão, numa cosmovisão cristã, jamais caberá o amor próprio. Sempre é um amor a Deus que se reflete num amor ao próximo. Não cabe o amor próprio. Eu trago algumas frases aqui muito interessantes. Humanismo. No humanismo, o homem encontra-se no centro das atenções, dando lugar ao antropocentrismo. Antropos significa homem, que se opõe ao teocentrismo, Deus no centro. O que é isso? No humanismo, o homem toma o lugar principal. Tem ali aquela cadeira vermelha como um trono e o homem é o centro. E Deus ficou de lado. Essa ideia atual que nós colocamos em que Deus vai fazer todas as coisas para mim para que eu tenha aquilo que eu entendo que é bom. E até aí nós nos enganamos, porque nós não sabemos o que é bom para nós. O Senhor, nosso Deus, nos manda amá-lo a Ele. Porque nós não temos a consciência nem a capacidade de fazermos alguma coisa que fosse melhor do que aquilo que Deus tem para fazer. E nós então nos devemos render à evidência que o Senhor é Deus. E a realização humana só acontece quando verdadeiramente o coração é voltado para Deus e ama a Deus inteiramente e ama o próximo. É por isso que ninguém se consegue satisfazer a si próprio. E a riqueza não chega, bens não chegam, entretenimento não chega, nada preenche o vazio humano, porque o ser humano foi criado para viver para a glória de Deus e ele só é completo quando ele vive para a glória de Deus inteiramente. Aliás, a eternidade é isso mesmo. É um grupo de fiéis vivendo inteiramente para a glória de Deus, glorificando, exaltando o Senhor para todo sempre. Não há outra realização no ser humano, porque o ser humano foi criado exatamente para isso, para viver para a glória de Deus e o desfrutar para todo sempre. Deus nos criou para isso mesmo, um propósito de adoração, um propósito de exaltação do nome do Senhor, onde o homem não cabe no centro. Onde o homem não cabe no centro. Encontrei uma frase também que queria partilhar. Algumas frases aqui que encontrei online, gostaria de partilhar também. Se você tem uma péssima autoestima, está na hora de olharmos para dentro de si mesma para detectar o que está acontecendo. Geralmente, a autoestima rebaixada é uma indicação de que você não gosta de você. Portanto, há algo de errado dentro de você. Consequentemente, terá dificuldade em gostar dos que o rodeiam, ou dos que a rodeiam. Completamente oposto do que Jesus falou, né? O que é que Jesus falou? Amar a Deus vai refletir um amor ao próximo. O que é que este pensamento aqui está a dizer? Aquele que não ama a si mesmo, não consegue encontrar em si mesmo alguma coisa boa para amar em si, não consegue amar os que estão à sua volta. Pensamento completamente anticristão, completamente anti-Bíblia. Contudo,
Voltamos já ao assunto, vamos olhar o texto bíblico que diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Note quem olhar para si mesmo para encontrar alguma coisa de bom está olhando para um coração que é enganoso e é mais perverso que todas as coisas que jamais conhecerá. E Jesus disse assim, olhai, a palavra de Deus diz assim, Deus disse assim, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, em oposição ao que o pensamento mundano diz olhar para si próprio, amar-se a si próprio, encontrar alguma coisa de bom para poder amar os outros, Deus diz que o coração é enganoso e que nós temos que olhar é para Deus. Mas olha o que acontece àquela pessoa que ama a Deus. Aquela pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, ela vai se amar a ela própria com o amor que Deus tem por ela. E é muito importante pensar nisto. Quando nós, às vezes nós criamos uma ideia de que o cristão não pode ser realizado, ele não pode estar bem com ele próprio, ele não se pode sentir bem com ele próprio. E ele tem que se sentir mal com ele próprio. Escute, o ser humano tem que se sentir mal com a sua natureza pecaminosa. O salvo sabe que tem uma natureza pecaminosa a qual ele abomina, porque Deus a abomina também. A base está sempre em Deus, o foco está sempre em Deus. O ser humano abomina a sua natureza pecaminosa porque ela o tende para o mal. Deus também abomina a natureza pecaminosa. Mas o salvo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que foi regenerado, ele ama olhar para ele e ver Deus nele. Ele gosta daquilo que Deus fez nele. Ele ama a natureza divina do Espírito Santo que habita nele e a regeneração que aconteceu, então ele é feliz com aquilo que Deus faz, com base não na sua capacidade humana, mas na capacidade que Deus lhe deu e naquilo que Deus é nele. E com essa realização em Cristo para a glória de Deus, sim, ele ama aqueles que estão ao seu redor. E a prova que ele ama que estão ao seu redor não é porque ele se ama a ele próprio, mas sim porque ele ama a Deus e Deus o amou e entregou o seu Filho por ele e o Espírito Santo nele habita. Muito importante entendermos isto. Se nós olharmos para nós próprios, a nossa confiança estiver em nós, a gente vai falhar mais cedo ou mais tarde e vai ser trágico, vai ser horrível, vai ser desastroso, vai ser eternamente condenado por Deus no inferno. Mas quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a nossa vida é para a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. Eu tenho também aqui um texto que eu gosto particularmente, que eu li, eu não conheço o autor, mas eu achei super interessante. Diz assim, o verdadeiro evangelho exalta Deus como centro, raiz e fundamento de todas as coisas nele criadas. Já o falso evangelho é facilmente percebido quando passa a exaltar o homem, é um evangelho egocêntrico, é um engano triunfalista e o pior é muito subtil. Eu queria só voltar consigo à declaração de Cambridge, muito rápido, que nós já lemos. A segunda parte dizia assim, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a lei ou o evangelho em a nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. E então este autor diz que o verdadeiro Evangelho exalta Deus como centro, raiz e fundamento de todas as coisas nele criadas. O falso Evangelho é facilmente percebido porque quando passa a exaltar o homem. Então como é que você sabe se você está a ouvir um Evangelho verdadeiro ou falso? Fácil. Não é a quantidade de vezes que Jesus é mencionado. Porque imensas vezes Jesus é mencionado e não é o Evangelho. Não é a quantidade de vezes que a Bíblia é aberta. Não é a perspicácia ou o talento da pessoa que está a expor. É se Deus é exaltado. A glorificação do nome do Senhor. O Evangelho, se ele glorifica, exalta a Deus. Então ele é o Evangelho de Cristo Jesus, quando Deus é o centro. Não é o centro por um momento, não começa como sendo o centro, mas depois acaba no homem, quando o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus exalta sempre a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Aliás, o papel do Espírito Santo é esse mesmo, iluminar a mente humana, transformar corações para a exaltação e glorificação do nome do Senhor. Como é que nós conhecemos uma igreja verdadeira? Uma igreja que exalta e glorifica a Deus, onde o povo verdadeiramente adora a Deus e se volta para Deus. O que é o resto?
é um evangelho falso, é alguma coisa que não é divina, não pode nem chamar evangelho, é heresia, é positivismo, é qualquer outra coisa que não é evangelho. O evangelho que exalta o homem é egocêntrico, triunfalista, e o pior de tudo é que ele é muito sutil. Ele vai soar bem, ele vai parecer correto, mas ele não é. Mais um texto, Tito 2, 11 a 14, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O que é que nós encontramos aqui? A graça de Deus se manifestada a todos os homens, e ensina, renunciando à impiedade, viver no presente século justo e piamente, aguardando a bem-aventurança, o qual Cristo se deu, a bem-aventurança do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu para remir de toda a iniquidade para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O que é isso? Um grupo de salvos que glorificam e exaltam o nome do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade, que se voltam para ele e dizem solo Dio glória. Mas não dizem solo Dio glória na época da Reforma, não dizem solo Dio glória nas suas pregações somente, mas que vivem somente para a glória de Deus, e somente na glória de Deus encontram o seu prazer, a sua satisfação e o seu descanso. A realidade disto nós encontramos em 1 Coríntios 10, 31, mandamento do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo escreve assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estamos falando de reforma e concluindo o estudo das 5 solas, referentes ao mês passado. Nós lembramos que os reformadores tinham o hábito de ensinar toda a igreja, todos os salvos, a fazerem tudo da sua melhor forma para que Deus fosse exaltado. Eles faziam todos os seus trabalhos seculares, eram ensinados a viver a sua melhor perfeição, dar o seu melhor em tudo que faziam, por forma que Deus fosse exaltado e glorificado nas coisas mais pequenas, como inclusive a questão profissional, a sua vocação, todas as coisas. Às vezes nós temos ideia que quem tem que viver para a glória de Deus é o pastor. Quem tem que viver para a glória de Deus é os líderes da igreja. Quem temos que viver para a glória de Deus é o domingo. Mas esse é um pensamento errado. A palavra do Senhor ensina tudo, até o comer e beber. Você sentou para comer, você está a ouvir esta mensagem, você amanhã vai trabalhar, você vai descansar daqui a pouco, você vai fazer qualquer outra coisa. Pense em fazer todas as coisas para dar glória a Deus. Mas você diz assim: eu não posso ficar a pensar nisso toda a hora. Sempre que acontece uma coisa, o telefone toca, você vai atender o telefone para a glória a Deus. Como é que isso funciona? Você começa assim: glória a Deus. Alô? Não, não é isso. Não é isso que significa. Você vai comer e diz glória a Deus. Isso diz que você ora pela comida. Mas como é que a gente vive tudo para a glória a Deus? É um coração transformado pelo Senhor. Um coração que exalta a Deus. Um coração que é onde abunda o fruto do Espírito. É um coração que vive inteiramente para Deus e para Ele quer dar glória. É um coração transformado e modificado. Olha o que nós precisamos. Precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós assim. O meu desejo nesta tarde, ou neste princípio de noite, é que o Espírito Santo de Deus venha tocar a sua vida. E você possa perceber que você tem que viver para a glória de Deus. E que você possa verdadeiramente ser transformado. E possa completamente ser renovado. E olhar a cada momento da sua vida. E você possa ver que Deus é exaltado em cada coisa que você faz. Você senta para tomar um café e Deus é exaltado. Você abre a sua boca para falar alguma coisa e Deus é glorificado naquilo que você faz. Hoje, se você vive nos Estados Unidos, você votou e Deus é glorificado no seu voto. Você vai descansar daqui a pouco e Deus é glorificado. A forma como você se conduz na sua casa e conforme você vai descansar, de manhã você levanta para dar glória a Deus. Viver um dia para a glória do Senhor. Talvez você não canta todo o dia, mas em todo o seu dia há uma expressão de louvor e de adoração. E aqueles que estão à sua volta dizem solo Dio glória. E ele vive para a glória de Deus. Eu não estou a dizer com isto que todo mundo vai aceitar o seu jeito de viver, mas todo mundo vai poder reconhecer que na sua vida solo Dio glória. Lembrando então
os 5 mensagens que nós passamos aqui, só a Escritura, somente a Escritura, o valor máximo, a autoridade máxima e única de nossa fé e prática, a palavra de Deus, só aos Cristo, somente em Cristo há salvação, só a fide, somente pela fé, só a graça, somente pela graça, somente pela graça por meio da fé, amém? Só a fide, só a graça, e agora terminando com solo Dio glória. Somente a glória a Deus. A reforma foi marcada por um povo que viveu unicamente para a glória de Deus. 503 anos após, estamos aqui hoje, querendo a mesma coisa, afirmando a mesma coisa. Solo Dio glória. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a viver dessa maneira e que possamos ser encorajados. Espero que estas mensagens tenham servido de consolo para a sua alma e de confirmação da sua fé. Se você perdeu alguma, pode ir atrás e procurar. E concluímos assim este estudo sobre a reforma. Que Deus verdadeiramente, e Cristo Jesus, possa fortalecer a sua alma e possa verdadeiramente confirmar a sua fé. Oremos. Amado Deus, glorioso, santo e poderoso, nesta noite, Pai, nós vimos diante de Ti clamar por nossas almas e pelas almas daqueles que estão online. Que verdadeiramente só Dio glória seja a marca do viver dos salvos hoje. Seja a marca do viver de quem nos está a assistir. Pai, eu te peço que em nome de Jesus haja salvação de almas e verdadeiramente o Teu nome seja glorificado. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém.